Época de festa é muito bom, sair da rotina, se divertir com amigos e parentes, é também importante, pois passamos a maior parte do tempo trabalhando ou preocupado com coisas a resolver. Às vezes a bebida nos faz relaxar, esquecer aqueles boletos que aparecem todo mês, mas devemos tomar cuidado quanto a isso. E se tentando esquecer os problemas estivermos arrumando um ainda maior? O que a Bíblia diz sobre a bebida? É pecado? Venha conosco nesse vídeo e descubra. Por favor, deixe um like e se inscreva para não perder os próximos. Nos tempos bíblicos, o vinho era uma bebida comum no Oriente Médio, usado tanto em celebrações quanto no dia a dia. O vinho fermentado, com álcool, era a forma mais prática e segura de consumir líquidos, pois a fermentação ajudava a preservar a bebida e eliminava micro-organismos nocivos. Em muitos casos, o vinho era diluído com água, especialmente para evitar a embriaguez e prolongar seu uso. O tema sobre bebida é tratado em diferentes passagens, destacando a moderação, a sabedoria e os riscos do excesso. Em Efésios 5,18: E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, a ênfase está em evitar a embriaguez, pois ela pode levar ao comportamento imprudente. Em Timóteo 5,23: Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Neste contexto, Paulo orienta Timóteo a usar vinho de forma moderada e medicinal. Provérbios 21: O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Quem é vencido por elas não é sábio. Este versículo alerta para os perigos do abuso de álcool e a perda de controle. Já em Provérbios 23, 29 e 35, descreve os efeitos negativos do consumo excessivo de álcool, como brigas, feridas e confusão. Isaías 5,11 diz: Ai dos que se levantam cedo para se entregar à bebedeira, e bebem até a noite até que o vinho os esquenta. Condena aqueles que fazem do álcool o centro de suas vidas. Tem também o milagre em que Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, João 2,11, indicando que o vinho não era considerado algo inerentemente mau. O mestre Sala, que provou o vinho, elogiou sua qualidade, indicando que era melhor que o vinho servido anteriormente. Isso sugere que o vinho produzido por Jesus era semelhante ao vinho fermentado da época, que era valorizado pela sua qualidade e sabor. Não há evidência de que fosse um suco de uva não fermentado como alguns sugerem, pois a tecnologia para impedir a fermentação não estava disponível na época. Porém, o foco do milagre foi suprir a necessidade de trazer alegria à celebração, e não promover a embriaguez. A Bíblia apresenta exemplos de embriaguez, geralmente mostrando as consequências negativas desse comportamento. Gênesis 9, 20 e 21. Noé começou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Noé, após o dilúvio, embriagou-se com o vinho que produziu e acabou em uma situação constrangedora. Isso resultou em um episódio de desonra por parte de seu filho Cã, trazendo consequências para sua família. Em Gênesis 19, 30 a 36. As duas filhas de Ló deram ao pai vinho para beber naquela noite, e entrando a mais velha, deitou-se com ele, sem que ele percebesse quando ela se deitou nem quando se levantou. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló foi embriagado por suas filhas, que o fizeram sem o seu consentimento, para cometerem incesto e preservar sua descendência. Este é um exemplo das consequências graves da embriaguez. Samuel 25, 36, 37. Nabal fazia em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, pois ele estava muito bêbado. Porém, pela manhã, quando lhe passou o efeito do vinho, sua mulher Abigail lhe contou o que havia feito, e ele sofreu um ataque, que aparentemente foi um ataque cardíaco. Nabal, um homem tolo e insensato, embriagou-se em uma festa. Quando soube das ações de sua esposa, que salvaram sua família, ele sofreu um colapso possivelmente relacionado ao abuso de álcool. Daniel 5:1-4. O rei Belsazar deu um grande banquete. Enquanto bebia, mandou trazer os utensílios de ouro e prata, que seu pai Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas.
Essa profanação resultou no julgamento de Deus, com a queda de seu reino na mesma noite. São vários exemplos na Bíblia, como os bêbados de Efraim, em Isaías 28:7-8. Tem um texto que condena os líderes de Israel por se entregarem à embriaguez, o que os tornava incapazes de liderar ou discernir corretamente. Ou seja, os exemplos de embriaguez na Bíblia ilustram que o álcool, quando consumido em excesso, leva a comportamentos vergonhosos, decisões insensatas e consequências negativas. A mensagem central é clara: a moderação é essencial, e a embriaguez deve ser evitada, pois traz prejuízos tanto pessoais quanto espirituais. Conclusão: a Bíblia não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, mas ensina a evitar a embriaguez e a imprudência. O princípio maior é a moderação e a consciência dos próprios limites. Além disso, para algumas pessoas ou contextos, pode ser sábio evitar o consumo por questões pessoais, espirituais ou sociais. Sem falar na parte da saúde, que o excesso de álcool pode causar danos. Para finalizar, podemos beber, porém respeitar os limites e saber dizer não no momento certo, pois os mesmos que te incentivam a beber vão rir quando você passar vergonha ou coisa pior. Boas festas, que possamos nos divertir de maneira saudável e sem imprevistos.